Significa essa onda 4 saindo de sua retração característica, ou seja, ela está retraindo em um nível que ela gosta de ir, em um nível que por comportamental e estatístico ela atinge bastante. Então, se ela está indo numa retração de Fibonacci de 50%, confluenciando com todos esses outros fatores de suporte, aqui é realmente um ponto que tende a ser o final da onda 4, o mercado trabalhar no movimento impulsivo, trabalhar na onda 5, visando que essa retração é uma retração característica de onda 4. Então, se é uma retração característica de uma onda 4, depois de uma onda 4 vem o quê, galera? Vem o movimento impulsivo, vem uma onda 5. Então, temos aqui um lindo contexto, um lindo ponto de interesse macro, porém, o ideal é se posicionar agora, pegar no toque? Não, o ideal é a gente aguardar algum gatilho. Por quê? Porque assim a gente consegue aumentar bastante a nossa assertividade, a nossa performance. Então, galera, vai aí uma dica para vocês. Montou a análise aqui no time frame diário? Faz o seguinte, clica aqui em lista de objetos, vem aqui, cria uma pasta, coloca nessa pasta o time frame diário e vai passando para cá todas as análises. Passa para cá tudo. Pincel S, deixa eu tirar. Joga tudo para cá. Infelizmente tem que ser um por um mesmo. Pronto, passou tudo para essa pasta, vem aqui e oculta. Opa, falta mais coisa. Pronto. Então aqui, o estudo diário tá aqui, pessoal. Tá aqui, ó, tá na pasta. Tá prontinho aqui. Vem para cá, passa por 2 horas, fractal menor. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente teve o mercado trabalhando aqui num grande despejo, né? O mercado caiu aí até a máxima mínima 22% desde o dia 10 de novembro até o dia 26. Então, a gente teve uma correção de 22% em um ativo como o Bitcoin. É a criptomoeda cujo market cap é o maior de todos, ou seja, é uma queda extremamente significativa, é uma queda que faz com que o preço fique realmente barato. E a gente sabe que quando está barato, o que acontece, galera? Quando o preço está barato? Quando está barato, aí que as instituições, o smart money, que realmente movimenta o mercado, vai montar suas posições. Ou seja, mercado cai demais, galera, o que acontece? Vamos entender a lógica do preço, né? Vamos entender a lógica. O mercado cai demais. Se eu estou comprado, vamos pensar na pessoa que comprou, galera, o Bitcoin, por exemplo, aqui, quando ele começou a romper máxima histórica. A pessoa fala, pô, mas vai lua, Bitcoin $100 mil, vou comprar. Aí a pessoa comprou aqui. Aí o mercado começa a cair um pouco, muitas pessoas continuam comprando. Aí quando o mercado cai tanto assim, 23%, 22%, quem comprou não vai mais sustentar isso. Quem comprou, galera, não vai continuar acreditando no mercado depois de uma queda dessa. Quem comprou vai fazer o quê? Vai liquidar a sua posição. Exatamente, o varejo surta, né, Lu? Exatamente, o varejo ele fica extremamente em pânico, né? O pânico ele aumenta demais, o medo aumenta demais e a pessoa liquida essa posição. Porém, galera, a gente tem que sempre pensar o quê? Na contraparte no mercado, na liquidez que envolve um pânico. O que envolve o pânico, galera? O pânico é um aumento de liquidação, é um aumento de venda. Porém, quando tem muita venda, a venda faz a contraparte para uma compra. Ou seja, qual que é o momento que tende a ter mais compra no mercado? Quando tem muita venda. Quando que tem muita venda? Quando cai demais. Então, por isso que no pânico, que na crise é onde surgem as melhores oportunidades, porque o mercado caiu demais. Teve muito pânico, muita gente acionou suas ordens de venda, todo mundo começou a vender. Então, se a galera vendeu demais, isso vai gerar contraparte para quem quer comprar, porque o mercado, pessoal, é oferta e demanda. Se eu quero comprar, alguém tem que vender. Se eu quero vender, alguém tem que comprar. Então, eu, big player, quero montar minha posição, agora está tendo muita venda? Opa, esse é o momento ideal para eu montar minha posição, já que todo mundo está liquidando, o medo está presente, tem muita ordem de venda sendo acionada, eu vou capturar essa liquidez gerada pela ordem vendedora e vou utilizá-la para poder fazer a contraparte e eu montar minha posição de compra e entrar posicionado no mercado. Ou seja, mercado em pânico, mercado caindo demais, isso gera liquidez para os big, isso gera liquidez para eles montarem suas posições, logo é um bom momento de comprar, com certeza, porém, olhando os gatilhos, analisando o micro, eu esperaria, né, um cenário mais confiante, um cenário mais plausível e mais seguro é o mercado realizar, comprar após o mercado realizar uma trap, onde nessa regiãozinha de suporte
que ele rompeu, justamente para poder capturar mais um pouco de liquidez, capturar toda a liquidez presente nesses fundos. Ou seja, galera, vamos lá, vamos entender mais um pouco de lógica, né? Você sabe muito bem, né? Quem é meu aluno, tem bastante aluno meu aqui, aluno da mentoria, que eu mandei também para eles. Seguinte, a gente, galera, tem que entender o seguinte: o mercado ele é regido por oferta e demanda, é a primeira lei do mercado, né? Richard Wyckoff disse isso há dezenas de anos atrás. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando o mercado faz aqui o famoso fundo duplo, né? O famoso fundo duplo, ele imprimiu aqui esse padrão gráfico, um fundo duplo. A galera que opera por padrões, aquele varejo que opera pelo básico, né? Diferente de vocês que recebem análises extremamente contextualizadas, baseando-se em ciclos de mercado, volume financeiro, indicadores técnicos. O varejo que opera simplesmente por fundo duplo, topo duplo, figuras gráficas, né, galera? Vocês sabem muito bem que no mercado que você mais acha isso, é igual eu falei com o pessoal, né? Quem tava, quando eu abro turma de mentoria, eu falo, pô, o price action básico, o price action clássico, que é o quê, galera? Suporte, resistência, canais, Fibonacci, retração, padrões gráficos e padrões candle, você acha no YouTube, é só pesquisar. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte: se tem no YouTube, se onde você vai, você acha sobre fundo duplo, você acha sobre topo duplo, o que as instituições elas vão fazer com isso, galera? O que o Smart Money elas vão fazer com isso? Elas vão exatamente capturar toda a liquidez quando ocorre algum padrão gráfico. Então, a gente teve aqui um fundo duplo sendo formado, o mercado formou um fundo duplo e chegou a trabalhar numa alta de 6,36%. O varejo, pessoal, o varejo que vê o preço subindo isso aqui, ó. O aluno exponencial que vê o trader subindo isso aqui. Fica doido. Monta a posição na hora, compra na hora. A pessoa que comprou, galera, simples, vamos pensar, análise lógica. A pessoa que comprou aqui, galera, onde que está o stop dela? Onde que está o stop? No fundo. Concorda comigo, galera? Quem comprou aqui, onde colocaria o stop, pessoal? No fundo. O stop de uma compra é uma venda. A gente estava comentando sobre isso 10 minutinhos atrás. O mercado é redigido por oferta e demanda. Se eu quero comprar, alguém tem que vender. Se eu quero vender, alguém tem que comprar. Então, se eu estou comprado, o meu stop, a minha liquidação, para liquidar a minha posição, eu tenho que vender. Ou seja, quando eu compro, pessoal, onde eu coloco o meu stop? Aqui nesses fundos. O meu stop é uma venda. E a venda é justamente o quê? A contraparte de uma compra. A contraparte de uma compra. É o que os compradores precisam para poder montar as posições. A gente veio lá do diário, pessoal, lá do diário, trazendo uma análise lógica de que está tendo muita venda no mercado. Por quê? Porque o mercado está caindo demais. Então, se o preço cai demais, vamos lá, primeiro ponto de que agora tende a ser o momento de que o Smart Money, as instituições vão montar posição. Primeiro ponto, preço caiu demais, mercado caiu 23%. Quando o preço cai 23%, quando o preço cai demais, o que acontece? Ordens de venda são geradas devido ao pânico, ao medo de ver você perdendo dinheiro, de ver o mercado derretendo 22%. Então, quando ordens de venda são geradas, isso gera liquidez, gera contraparte para posições de compra. Ou seja, ordens de venda serão acionadas por pânico. Segundo fator, que ordens de venda serão acionadas? O fundo duplo, que o mercado acabou de capturar a liquidez. O mercado acabou de estopar todo mundo que comprou esse fundo duplo. Stop de uma compra, mais uma vez, é uma venda. A venda vai gerar contraparte para a compra. Então, quando a gente tem uma captura de liquidez, pessoal, desse suporte, o que é o ideal de se aguardar? O mercado retornar e depois retestar essa região para trabalhar com movimentos impulsivos, configurando aqui uma acumulação de Wyckoff e o mercado ir para a onda 5 no viés macro. Pegaram a visão, pessoal? Entenderam? Entenderam essa ideia de análise lógica? Não falei de análise técnica, não falei de ondas de Elliott, simplesmente análise lógica, oferta, demanda, compra e venda, porém de uma forma mais avançada e de uma forma para vocês entenderem o que está por trás, o jogo por detrás do jogo. É isso que move o preço, oferta e demanda. Entendendo isso, fica muito mais bacana, fica muito melhor. Beleza? Então, o Bitcoin quer posicionar? O ideal é o quê, pessoal? Aguardar o preço retornar e retestar essa região. Isso seria o ideal. Então, esperar o Bitcoin sustentar acima de 55 mil dólares, 55.800 dólares, e depois retestar essa região, que aí sim fica legal. Volume, pessoal, como que deve ser o volume nessa volta do preço? Para ficar melhor ainda, o volume no retorno tem que ser crescente e o volume no reteste tem que ser decrescente. Ou seja, quando o mercado voltar para o canal, trabalhar no movimento de alta, o volume deve ser crescente, mostrando que as quantidades de negociações aumentaram durante essa subida, e quando o mercado retestar, o volume tende a ser decrescente, mostrando que na queda não tem interesse, na queda não tem quantidade de negócio, mostrando que todo mundo que estava vendido, que estava comprado,
e poderia acionar o stop de venda, já acionou. Não tem mais venda sendo acionada ali. Agora é só compra e aí a gente vai entrar no mercado bullish. Beleza? Galera, visão do longo prazo, né? Simplesmente comprar e esquecer, estamos sim num ponto bom, né? Bitcoin, $54 mil é barato, extremamente barato, para um ativo sólido como o Bitcoin. Porém, o mais seguro é o quê? Aguardar o mercado retornar para esse canal. Por quê? Porque o mercado pode querer cair mais, pode querer capturar liquidez mais embaixo. A gente tem, para o preço cair, galera, até o topo da onda 1, ó, vamos dar uma olhada. O topo da onda 1 está aqui, então o Bitcoin pode querer cair aqui mais 3,43%, por exemplo, antes de engatar numa alta. Então, o ideal é esperar o mercado retornar, retestar a região, para depois trabalhar com movimentos impulsivos. Beleza? Tá gravando a aula? Tô sim, João. Tô sim, galera. Quantas pessoas ao vivo aí? 140? Show. Dando uma olhadinha aqui agora no índice, pessoal. Vamos voltar para o índice para a gente ver como que foi, se atualizou alguma coisa lá. Bom, pessoal, aqui no índice, ó, o mercado realmente fez aqui esse fundinho duplo, né? Divergência altista também. A gente teve sinal de absorção aqui também, galera. Olha essa absorção que o preço fez, né? Ele fez muito esforço para pouco resultado. Então, quando a gente tem muito esforço para pouco resultado, a gente tem muita quantidade de negociação naquele candle, naquele período. Porém, se o mercado não apresentou muito resultado condizente com aquele grande esforço, quer dizer que uma das pontas foi absorvida. Uma das pontas, ela foi absorvida, gerando então um certo equilíbrio entre oferta e demanda e pouco deslocamento, né? Pouca deslocação do preço. Então aqui a gente teve um sinal de absorção, o mercado começou a apresentar sinais técnicos de fraqueza, é aquele fez aqui uma divergência altista no RSI, fez fundos descendentes e no RSI fundos ascendentes, absorção em fundo. Então vamos ver se o mercado agora ele dá bons movimentos de alta para a gente poder trabalhar. O que seria interessante, galera? Vamos lá, mercado romper a CLTB, como o preço fez. Romper também, pessoal, ficaria mais legal romper esse topinho também para depois a gente pegar algum retorno do preço, ou seja, o mercado trabalhar aqui acima dos 103 mil pontos, 385, e depois retornar nessa região, possibilitando aqui uma compra, né? Média móvel de 9 ainda descendente, mercado ainda não fez um pivô de alta claro, então eu não pegaria compras ainda no mini índice. E o dólar, galera, vamos lá, dólar segue em baixa, não deu oportunidade ainda de venda, né? Se ele tivesse configurado a bandeirinha aqui, ficaria legal para trabalhar a favor desse movimento. O que a gente pode ter no dólar, galera? Um pullback para o mercado continuar caindo e fechar o gap. Como eu comentei, galera, o dólar, olha aqui, que lindo. Onde que o dólar foi? Veio buscar essa região de interesse. Então, o dólar trabalhou aqui num lindo movimento de queda para poder buscar essa região de interesse. Suportes e resistência, pessoal, são regiões de interesse do preço. São regiões que o mercado tem interesse em atingir. Então, a gente não deve entender suporte e resistência somente como um ponto de reação do preço. A gente deve também interpretar como um ponto de interesse, um ponto que o mercado tende a buscar. Então, vamos supor que eu trabalho numa compra. Pego uma compra e eu vou lá e traço meu alvo de Fibo alternada. E lá no 100% da Fibonacci expansão, eu tenho uma resistência, eu tenho um imbalance, eu tenho uma LTB, eu tenho uma POC, nessa mesma faixa de preço. E também tenho um alvo de 61,8 da expansão de um pivô de alta. Ou seja, eu tenho 5 fatores me apontando para mim que o mercado tende a buscar aquele ponto. Quanto mais confluência eu tiver no meu alvo, em uma faixa de preço, é lá que deve ser meu alvo. Lá vai ter maior chance do preço atingir. A gente não deve ficar ligado, pessoal, só no ponto de entrada. Muita gente esquece, né? Esquece o mercado, vai dar um zoom no preço aqui e fica olhando o preço assim, ó. Não, a gente tem que ficar ligado em quê? Em fractal maior, fractal menor, não só no ponto de entrada, mas também as regiões que estão em volta do preço e as regiões que o mercado tende a buscar. Então, um exemplo bem simples sobre o que eu falei, né? Sobre estar ligado nas regiões que estão em volta do preço. Vamos lá. Vamos supor, galera, que a gente tem aqui uma região de pullback. A gente tem aqui um fundo no mercado. O preço sobe, cai e bate aqui nessa região. O preço bateu em um suporte junto da média móvel de 200. Ou seja, aqui entrou uma reação compradora, aqui entrou demanda, já que é uma região de suporte. Um suporte forte, inclusive, porque o mercado fez esse topo e veio testar tempo depois. Ou seja, o mercado fez um topo e trabalhou para poder depois testar esse topo. O mercado reagiu a esse topo. Então, ali é um preço, é uma região forte, é um ponto importante do preço, que no caso atua como suporte, já que está abaixo do preço. Logo, aqui é uma região de compra. É uma região que tende a entrar comprador. Então, se aqui é uma região que tende a entrar comprador, um topo forte, apoio na 200, o mercado começa a subir, galera. É saudável eu pegar uma venda aqui nesse pullback?
É saudável, galera, pegar uma vendinha aqui sem aguardar nada, nem nenhum gatilho? Não, não é legal. Por quê? Porque o mercado está pegando aqui uma reação de compra, uma reação compradora, e pode simplesmente romper esse pullback, romper esse fundo, né? Retornar para ele, apoiar como suporte e continuar subindo. Então a gente tem que ficar ligado não só no ponto de entrada, né? Não só ficar ligado na venda, e sim nas regiões que estão em volta, na direção, na reação que o mercado terá. Porque se o mercado está voltando, ele não está voltando para fazer um pullback e prosseguir na queda. Ele está reagindo a essa região de forma muito forte. Então ele tende o quê? A romper esse fundo. Ele tende a romper esse fundo e não respeitar esse pullback. Então o ideal é isso, ficar ligado sempre nas regiões que estão em volta do preço e não só no ponto de entrada. Nunca ficar enviesado no mercado, pessoal. Nunca ficar com viés definido. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice, galera, no fractal maior. A gente teve uma contagem de ondas também bem interessante, que deu início, assim, dá para especular tranquilamente esse movimento de hoje. Qual que seria essa contagem, galera? Vamos lá. Vamos pegar aqui o índice. Ele estava trabalhando aqui no movimento de baixa, certo? Esse movimento de baixa, tem esse de baixa. Fez aqui uma onda, deixou aqui até uma LTB, rompeu essa LTB, com uma pernada impulsiva, podemos chamar isso aqui de onda 1. Depois o mercado trabalhou aqui numa correção complexa, uma onda 2 complexa. Uma onda 3, onda 4 no topo da onda 1. Lembrando, olha a lei da alternância, galera. Olha que contagem linda. O que a gente tem aqui, pessoal? Onda 4 no topo da onda 1. Não teve uma longa retração, né? Mas como comportamental, algumas vezes, mercado, mesmo a onda 1 não subindo muito, mesmo a onda 1 sendo grande, né? E a onda 4 não retraindo muito, o topo da onda 1 é um ponto forte para a gente ter uma onda 5 grande. Não faz sentido ter uma onda 5 estendida, por quê? Porque a onda 1 foi muito grande. A onda 4, galera, ela retraiu quanto aqui, ó? Retraiu apenas 38,2%. Para a gente ter uma onda 5 estendida, é ideal que a onda 4 tenha mais de 61,8%, retraia mais que 61,8% da onda 3. Assim facilita a gente ter uma onda 4 estendida, uma onda 5 estendida. Nesse caso, a onda 4 corrigiu apenas 38,2% da onda 3, mas veio buscar aqui um ponto de suporte importante, veio buscar aqui o topo da onda 1. Então já é de se esperar um grande movimento impulsivo. E olha que interessante, olha como que o mercado trabalhou aqui esse movimento corretivo, pessoal, em A, B, C. Mas por que em ABC, galera? Por que em zigue-zague simples? Porque a onda 2 foi complexa. Olha a diferença, pessoal, da onda 3, da onda 4, perdão, para a onda 2. Olha como que foi essa onda 2, pessoal. Mercado cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Fez aqui até tem forma de cunha, né? A gente pode ter, em forma de bandeira, a gente pode até querer considerar. Depois o mercado trabalhou no movimento impulsivo, onda 4 simples em A, B, C, que inclusive a gente pode até traçar aqui um alvo de Fibonacci, para poder contextualizar um ponto de parada aqui para essa pernada C. Então podemos replicar aqui esse movimento impulsivo. A partir da máxima da contração do movimento, olha onde que o preço veio buscar, pessoal, aqui em 100%, cravado em 100%, confluenciando também com a linha de retorno desse movimento corretivo. Eu posso traçar aqui uma LTB e a linha de retorno vem onde, galera? Projetada paralelamente a partir do último fundo. Onde que o mercado cravou, galera? Ó, onde que o mercado cravou? Na linha de retorno e no segundo alvo de Fibonacci, no 100%. Ou seja, o que significa esse alvo de Fibo? O que significa um alvo de Fibonacci de baixa? Vamos novamente para a análise lógica. Vamos novamente para a oferta e demanda. O que significa um alvo de Fibonacci de baixa, pessoal? Se eu peguei uma venda, por exemplo, na pernada B, acreditando no movimento de queda, onde que eu vou sair, galera? Onde que eu posso colocar meu take? Nos alvos de Fibonacci. Então, nos alvos de Fibonacci de baixa, tem ordens de compra, já que o take de uma venda é uma compra. Então, nesse alvo, pessoal, a gente teve troca de ordem. A gente teve aqui vendas sendo liquidada, logo compras sendo acionadas nesse ponto. Então, aqui era um ponto maravilhoso para poder montar uma posição de compra. Por quê? A gente tem uma onda 4 no topo da onda 1, pegando uma reação bullish, uma reação compradora que tende a trabalhar numa onda 5, numa expansão de mercado. A gente teve uma contagem perfeita, uma contagem super correta, que teve o princípio da alternância, que teve também um volume crescente durante a onda 3, confirmando para a gente que aqui teve muita euforia, que aqui teve um movimento forte do preço, confirmando que ali foi uma onda 3. Então, a gente teve muitos fatores dando veracidade para essa contagem. E quando o preço apoiou aqui nesse segundo alvo de Fibonacci, na linha de retorno e também na retração de Fibonacci de 38,2%, era um lindo ponto de compra. Entendendo que o mercado estava num ciclo de alta,
Tendi agora a trabalhar no movimento impulsivo, bateu no alvo Fibonacci baixo, gerando troca de ordens, já que quem vendeu vai colocar seu take no alvo de Fibo de baixa, o take de uma venda é uma compra, a compra gera fluxo altista. Então aqui a gente tinha fluxo altista dado pelo alvo de Fibo, linha de retorno todo como suporte o preço e topo da onda 1 a todo como suporte o preço. Montou a posição aqui, e o stopzinho pontual de 150 pontos, como eu gosto de trabalhar, como a gente está no time frame maior, né? Dá para a gente colocar até um stop nessa mínimazinha aqui de 185 pontos, até mesmo 150, não seria estopado não. E o take, pessoal? E o take projeta a última impulsão do preço a partir da mínima da contração do movimento. Primeiro alvo cravado na 61.8, ó, aqui. Segundo alvo, o mercado não chegou a atingir. Surfando até o primeiro alvo, até a 61.8. A gente conseguiu um trade de 11 vezes o risco. Arriscou 150 pontos para surfar 1.650 pontos. Olha que lindo contexto. Contexto de onda, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Agora falando sobre Elliott, vamos estipular o alvo aqui com o Elliott, galera. Qual que é o primeiro alvo da onda 5? 61,8% da onda 1. Então vamos pegar aqui a onda 1 e replicar onde? No começo da onda 5. 61,8, o mercado cravou. Qual que é o segundo alvo da onda 5, pessoal? Qual que é o segundo alvo da onda 5? 100% da onda 1. Não sou eu que estou falando, pessoal, ó. Tá no livro. Não sou eu que estou falando. Então, o primeiro alvo da onda 5, 61,8% da onda 1. Segundo alvo da onda 5, ser igual à onda 1. Então, logo atingir 100% da expansão da onda 1. Olha onde o mercado veio cravar, pessoal. Olha que lindo. O mercado cravou o primeiro alvo, veio aqui no segundo alvo, cravou também. Levando até o segundo alvo, 2.320 pontos de alta. 2.320 pontos de alta. Ah, cara, é muito ponto. Mas tinha contexto. Vai acontecer, pessoal, de um dia vocês surfarem muito. O mercado nos possibilita isso. O mercado financeiro nos possibilita isso. Um dia que vai virar o jogo. Um dia que vai pegar uma alavanca, que você vai alavancar o seu capital. Um dia que você vai fazer uma análise e vai atuar num trade que ele vai ter, e ele sendo bem sucedido, ele vai ter uma relevância, vai aumentar significativamente seu patrimônio. Por exemplo, se você entrou com, pô, sei lá, 2% de tudo que você tem nesse trade, 2% de tudo que eu tenho aqui, você pegou 15,47 vezes tudo que você tem. 2% de tudo que você tem. Então, o 2% de tudo que você tem virou 30% de tudo que você tem. Isso acontece. Não só no índice, em criptomoedas principalmente, né? Em criptomoedas principalmente, mercado de criptomoedas, spot, futuros, vai ter trades, vocês vão pegar e vão surfar. Vão surfar, vão surfar, vão surfar. E quando for bater o take, quando for realizar a oportunidade, vocês verão que vocês tiveram um aumento muito significativo do seu patrimônio de como um todo, seu patrimônio geral. Então, o mercado concluiu o ciclo de ondas, né, galera? Concluiu o ciclo de ondas. É agora que eu falo com vocês. Comecinho da aula. Mercado conclui o ciclo de ondas, pessoal. É saudável trabalhar com throwbacks? Uma compra, por exemplo, aqui no topo da onda 3? Não, nem um pouco. O mercado veio trabalhando no movimento corretivo, em A, B, C. Já era de se esperar esse movimento corretivo. Já era de se esperar um gap de 3.000 pontos. Aí você fala, pô, cara, mas o gap, ele foi por conta da notícia do Covid. Como que era de se esperar isso? Galera, o mercado é lindo. Elliott é lindo. Elliott é exatamente isso. É um reflexo do comportamento humano. Pode sair notícia, pode sair o que for. O primeiro lugar que vai mostrar pra gente, o primeiro lugar que vai impactar, o primeiro lugar que esse comportamento humano do Covid-19, nova onda, vai impactar, o primeiro lugar que você vai conseguir ver isso é no preço, é no gráfico. Porém, isso já era de se especular desde o dia 25, desde ontem, visando que o mercado trabalhou no ciclo de hoje, agora tende a estar no período corretivo, tende a trabalhar em queda. O que o preço fez? Trabalhou em queda. Beleza? Vamos pegar então o índice, pessoal, continuar, tô vendo eles falando dele aí. Ó, índice frustrou, tá trabalhando em alta. Vamos ver, galera, se o mercado cai, captura a liquidez presente nesses fundos e depois retorna aqui, ó. Ainda assim, uma boa compra no reteste dessa região. Dá uma linda comprinha aqui. Vamos ver se ele faz esse movimento. Já o dólar, pessoal, dólar fazendo um pullback aqui. Não um pullback legal, tá? Não pega esse pullback, principalmente por conta do índice, aquele viés. Por que eu não vou pegar esse pullback, galera? O volume tá ok? Tá. O volume tá ok. A gente tem um volume decrescente. Volume decrescente e crescente na baixa. Porém, perigoso. Perigoso.
visando o quê? O índice está com viés de queda, o índice principalmente vai manipular aqueles fundos, o índice subindo joga o dólar para cima. E o dólar, antes de buscar esse pullback, o que ele fez, galera? Um pivô de alta, claro. Virando da 9 para cima, fechando acima da média móvel de 20, fechando também aqui acima agora da média móvel de 80, que é essa média móvel verde. Então é um pullback perigoso, não é uma boa venda, não é uma boa venda isso aqui. O mercado fez pivô de alta, claro, pegou também uma grande reação. Qual reação, Cairo? A essa região de resistência e a média móvel de 200. Então é pensar o seguinte, galera, não devemos ficar ligados somente no ponto de entrada e também nas regiões que estão em volta. Então o mercado pegou uma reação compradora a esse suporte, pegou uma reação compradora aqui na média móvel de 200, fez um pivô de alta. O volume está ok? Sim, o volume está para esse pullback, porém no toque não é uma boa venda, não é uma venda muito segura, não é uma venda muito segura. Não o que eu pegaria, porque o mercado pegou uma reação compradora a esse suporte, mercado bateu na média móvel de 200, mercado fez um pivô de alta claro antes de tocar nesse pullback, e a gente tem um índice com viés de queda. Índice com viés de queda, galera, joga o dólar para cima, já que esses dois ativos têm correlação negativa. Se um cai, o outro sobe. Se um sobe, o outro cai. Obviamente, né, pessoal, não é 100%. Ah, o índice subindo, o dólar vai ter que cair. Ah, o dólar caindo, o índice vai ter que subir. Não, mas existe uma correlação negativa entre eles. Então, o ideal é confluenciar, pegar sempre quando você tem os dois a favor. Por exemplo, vamos supor, galera, que o dólar ele começa a respeitar aquele pullback. Começa a respeitar o pullback. E o índice está fazendo isso aqui, ó. Ou seja, o dólar vai estar respeitando aquele pullback, vai ter feito, por exemplo, 1, 2, 3 de venda naquele suporte anterior, naquela resistência, vai ter respeitando o pullback. E o índice nesse ponto de compra. Perfeito. Por quê? Você tem um viés de queda no dólar e um viés de alta no índice. Esse é o melhor tipo de operação. Aquela operação em que você tem a correlação negativa ao seu favor. Aquela operação em que você tem tanto o que você tem eles falando a mesma coisa, ninguém está mentindo, o dólar está caindo, opa, o índice está subindo. Aí sim é uma boa operação. Aí sim faz sentido montar a posição. Beleza? No índice, pelo menos M5, costuma dar umas colagens de ondas bem mais bonitas que no 2. Sim, sim. Contar onda no índice, eu gosto de contar nos 5 minutos também. Já o dólar, qualquer time frame, o dólar é muito bacana para contar onda. Muito bonito, muito bonito. Principalmente time frames maiores, né? A gente colocar, por exemplo, aqui no gráfico diário, uma contagem aqui totalmente bonita. Por exemplo, aqui, ó, o mercado fez onda 1, onda 2, agora começou aqui os fractais da onda 3, então pegou aqui onda 1, 2, 3, 4, 5, perdão, 5, aqui fechou a 3, na verdade até aqui, ó, vai ficar perfeito, deixa eu ver, 1, 2, 4, 5, fechando a 3, 4, é isso mesmo, perfeito. Então aqui, galera, a gente teve uma onda 3 sendo fechada, o mercado fechou aqui uma ondinha 3, trabalhou numa onda 4, onda 5, fechou aqui um ciclo de expansão. Fechou aqui um ciclo de ondas impulsivo. Onda 1, 2, 3, 4 e onda 5. E agora trabalhando aqui no movimento corretivo, né? Fez aqui um A, opa, fez aqui um A, B, C. Ou seja, você consegue especular, tipo, pô, o mercado aqui, o dólar chegou no nível de suporte, aqui do semanal, a gente consegue colocar aqui um nívelzinho muito bom de suporte, ó. O mercado chegou em um nível de suporte, como esse aqui do semanal. Olha como que a análise de fractais é interessante, ó. O mercado chegou no nível de suporte aqui do semanal. Como que ele chegou nesse suporte, galera? Como que ele chegou aqui nesse suporte semanal? Trabalhando o ciclo de ondas. Assim até fica mais interessante. Então, o mercado trabalhou no ciclo de ondas, buscou aqui esse suporte, fechando uma onda 5. Ou seja, a expectativa de agora vir uma alta, ela é muito boa, ela é muito grande. Por quê? Porque o mercado está buscando um suporte lá do gráfico semanal, fechando uma onda 5. Então, a probabilidade de o dólar, a partir do dia 24, trabalhar movimentos impulsivos de alta, ela é grande. Você sabendo disso, você operou comprado do dia 25 ao dia 7. Onde? Lá no intraday.
lá nos 2 minutos, lá nos 5 minutos. Então, você pegou o quê, galera? Um contexto, uma região semanal, um ponto de interesse semanal, uma contagem de ondas no diário para trabalhar com o contexto no day trade, no micro, no intraday. É muito importante isso, pegar um viés, analisar o fractal, entender a frequência que o mercado está antes de operar. Então, pegou um viés de alta, poxa, o dólar tem que trabalhar no movimento de alta agora, perna da A corretiva, faz total sentido porque ele trabalhou seu ciclo de ondas e buscou um suporte semanal, buscou um ponto que ele tem de entrar comprador lá no semanal. Beleza? Então, pô, show de bola. Perfeito. Trabalha com compras, logo você vai ter uma atividade melhor, uma performance melhor. Índice, galera. Vamos botar no índice aqui no 2 minutos. Ó, índice seguindo aqui em queda. Vamos ver se ele realiza o que eu estou querendo, né? Manipula aqui esse suporte, depois retorna, dando aqui uma ótima compra. Já que a gente caiu demais, né? Então o mercado pode estar querendo acumular aqui agora, fazer uma acumulação de Wyckoff, vai depois trabalhar na alta. Ou seja, colocar até aqui um alertinha, para caso o preço caia, manipula, a gente fique ligado para caso o preço retorne. Mercado retornando, daí uma ótima posição. Bitcoin, galera, como é que tá o Bitcoin? Vamos ver. Ó, Bitcoin rejeitando, somente vai concretizar para a gente aquele viés de 2 horas, né, galera? Ó, aqui no 2 horas, a gente tem o mercado indo em direção a essa trap. Então, pô, perfeito, perfeito. Vamos ver se o mercado configura esse retorno ao canal, reteste. Se fizer esse movimento, galera, é uma compra linda, linda se fizer esse movimento. Sim, Rodrigo. Índicezinho com clara acumulação de Wyckoff. Vamos ver se ele captura a liquidez para a gente naquele suporte, retorna ao canal e depois retesta. Bem parecido com o Bitcoin, né, galera? O Bitcoin 2 horas, olha o índice. Bem parecido. Falta só manipular igual o Bitcoin fez e depois retornar para a região, fazendo aqui esse movimento. Beleza? Galera, vamos dar uma olhadinha aqui em Forex. Vamos olhar um pouquinho de Forex, vamos olhar o Gold. Sei que tem gente que opera Forex aí também. DOT, vou olhar também. Bom, eu tava com umas regiões marcadas aqui no Gold. Provavelmente é do diário, deixa eu ver. É, do diário. Show de bola. Perfeito, exatamente o que eu comentei com a galera. Eu tava numa aula, o pessoal perguntando, pô, cara, o dólar, o Gold rompeu uma grande lateralização e tá voltando. Comentei com o pessoal, galera, tá voltando com um volume muito crescente, o volume tá, ó, extremamente crescente. Em topo a gente teve o quê, galera? Ó, sinais de absorção em topo, muito volume, muito esforço para pouco resultado. Então, o que era de esperar aqui, galera? Uma trap nesse canal, confluenciando com uma busca por liquidez onde? Na POC. Então é aquilo que eu falei, galera. A gente não pode ficar ligado somente às regiões que estão em volta. Não podemos ficar ligados somente no ponto de entrada. A gente tem que também ficar ligado em quê? Na direção que o preço tende a ir, na liquidez, onde o preço tende a buscar. Então, se eu estou querendo pegar uma compra aqui e tem uma POC certinho no centro da lateralização e o mercado está caindo com um volume crescente, fica muito mais plausível o mercado continuar caindo e buscar a POC. Então, eu vou evitar, por exemplo, uma compra aqui, já que eu sei que o mercado tende a cair, eu vou poder buscar essa POC, já que ele começou a cair com volume crescente, demonstrando força, demonstrando interesse na negociação de baixa. Então, o dólar sentiu aqui perfeitamente essa região, cravou nessa região. Vamos ver agora se ele realmente retorna. Então, se o dólar tiver, se o Gold, ele agora engatar numa alta e fechar novamente acima aqui dos $1.840, fica legal para estar montando a posição quando o mercado retestar essa região. Aí fica legal. Do contrário, aguardar, aguardar. Não vejo compra no Gold enquanto ele não fechar acima dessa regiãozinha aqui. É que ele pode querer buscar um pullback e continuar trabalhando na lateralização. Então, o que é o ideal? Esperar o mercado fechar acima, se sustentar acima dessa região, sustentar acima aqui dos $1.833 e depois retestar essa região, aí sim vai dar uma linda compra. Vai dar uma bela de uma compra. Vamos pegar aqui novamente o índice, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, como que desenvolveu. Segurando aqui agora, enrolando. O dólar até respeitou esse pullback. O pullbackzinho, o dólar até chegou a cair um pouco. Ó, trabalhou aí numa quedinha de 11 pontos. Uma queda até legal. O volume foi a favor, o volume estava legal, porém não era uma venda tão show. Não é uma venda que eu arriscaria meu capital. Tinha contexto? Sim, mas não era a melhor das oportunidades. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então agora na DOT, que o Igor pediu aí.
Bom, galera, a DOT, vamos lá. A DOT estava trabalhando aqui no canal de alta, batência primária de alta, LTA, linha de retorno. Ó, linhas de retorno aqui cravando perfeitamente. Ó, índice querendo capturar lá. Eu vou voltar para lá. Então, a DOT trabalhou aqui um canal de alta. A gente pode sim, galera, contar as ondas. Vamos contar as ondas aqui, pessoal. Ó, o mercado fez aqui. O que a gente teve aqui, ó. Vamos interpretar. Aqui uma ondinha. Dois simples. Trabalha uma onda 3. Aqui, ficou show. O mercado trabalhou aqui numa onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 complexa de forma regular, plana, onda 5, e agora trabalhando aqui no movimento corretivo. Onda 3 não foi a menor das ondas, onda 4 não perdeu o topo da onda 1, onda 2 não perdeu o fundo da onda 1, nada invalidando, princípio da alternância também é do válido, já que o mercado trabalhou aqui na onda 2, ó, em A, B, C, fez aqui uma pernadinha C truncada, e depois na onda 4, um momento flat, um momento lateral do preço, onde ele ficou trabalhando com topos e fundos nivelados. Depois fez um movimento impulsivo, onda 5. Lembrando, vamos traçar até aqui um alvo para essa onda 5, né? Qual que é o alvo da onda 5? Primeiro alvo dela, 61,8% da onda 1, né, galera? Olha aí. Olha que coisa linda. Onde o mercado veio cravar. Onda 5, perfeito. Cravou certinho, perfeitamente. Perfeitamente aqui o primeiro alvo, 61,8% da onda 1. Ó, linda essa contagem, perfeito. Mas o alvo mínimo da onda 3 não é 100% da onda 1. Então, em relação a Fibonacci, quando a gente vai atrelar Fibonacci com Elliott, a gente coloca assim o alvo mínimo para a onda 3 sendo 100% da onda 1. Porém, como regra que Elliott passou, que a teoria apresenta, qual que é? A onda 3 não pode ser a menor das ondas, ou seja, ela pode ser menor que a 1? Pode, mas se ela for maior que a 5, tá válido. Novamente, ela pode ser menor que a 1, perdão, maior que a 1 e menor que a 5? Pode. Ela só não pode ser a menor das ondas. Mas quando a gente vai atrelar com Fibonacci e alvos, aí o ideal é a onda 3 ter pelo menos 100% da onda 1. Porém, como regra, a onda 3 ela só não pode ser a menor das ondas. E como aqui a onda 5, ela cravou perfeitamente seu primeiro alvo. A onda 4 foi complexa, a onda 2 foi simples. A gente tem uma veracidade, um contexto bem legal nessa contagem. Então, pô, mercado agora em queda, mercado agora em período corretivo. O que a gente pode esperar? O que a gente pode analisar aqui, galera? Tentar encontrar regiões de suporte, região de parada aqui para DOT. Então, podemos traçar um volume profile dessa tendência de alta. A gente tem a POC exatamente nesse ponto. Confluenciando com essa região de suporte, esses fundos, esse topo, esse fundo aqui atrás. E principalmente também o canal projetado. Projetando aqui o canal, galera, ó. A gente pode ter o que? A LTA do canal projetado apoiando aqui o preço. Então, DOT, onde que a gente tem ponto de compra? Aqui na casa dos $30. É um ponto legal de compra. Fora isso, não muito legal. É que o mercado está perdendo aqui essa região de resistência. Então, hoje o dia, fechando abaixo desse topo, o próximo ponto de suporte é onde? Aqui na POC, lá nos $30. Beleza? Deixa eu ver o índice, galera. Opa, opa. Deixa eu abrir aqui o Profit. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, vamos ver. Se o índice bater nessa região aqui, eu vou estar pegando a posição comprada. Tá, uma trapzinha aí no índice. Aqui nessa região, pessoal, ó. Aqui nessa região, tá na pedra aí o índice. Tá? Aqui na regiãozinha aqui, ó, de fundos. Lembrando, galera, sexta-feira. Então, assim, quem tá positivo na semana, quem tá de stop, quem tá de take, galera, sexta-feira. Não é o melhor dia para ficar operando. Então, assim, ó, se você não fechou positivo, não vai ser, é difícil, não vai ser agora que vai recuperar. Então, muita cautela. Iniciamento sempre, gestão sempre alinhada, tá, galera? Não vai entrar pesado porque eu tô querendo entrar. Nada disso. Segue em seu plano, segue a gestão. Perfeito? Só não pode sem a gente, cara. Tá com cara de ir embora sem a gente, viu, pessoal? Nossa senhora. Fez exatamente o movimento que eu previ para vocês, ó.
Pagando aí já 250 pontos. Pô. Tirei da pedra, pessoal. Vou colocar um alerta aqui no TradingView. Ó, maldade é essa, hein, pessoal? Acontece, a gente gosta muito de fazer isso. Gosta muito. Mas pelo menos a ideia vocês pegaram aqui, né, pessoal? Vocês pegaram a ideia, né? Todo mundo entendeu essa entrada, pessoal? Movimento desenhado aqui para vocês, ó. Coisa linda. Cara, um alvo aqui para sair o próximo topo, tá? Resistência, aqui acima. Aqui acima. Quem entrou, stop no zero já, tá? Sem dúvida, stop no zero. Pagou 150 pontos, stop no zero. O gatilho exato aqui na região do suporte seria o melhor ponto. Aqui na regiãozinha de suporte. Quando o mercado retornasse aqui. Porém, não buscou. Coloquei um alerta, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Se toca o alerta, a gente uma outra posição. O volume tá bem legal também. Nossa, essa absorção aqui foi linda. Deixa eu ficar ligado aqui, galera. Vamos ver se ele vai buscar para a gente ali essa regiãozinha aqui embaixo. Eu quero aqui embaixo. Quero aqui embaixo, pessoal. Ó, vamos ver. Tá na pedra, tá posicionada. Posicionada aí, galera. Vamos colocar mais um alertinho aqui também. Dá pra gente olhar outras criptomoedas e ficar ligado. Vamos ver se ele vai pegar a gente aí. Ethereum. Galera, Ethereum também tá batendo um ponto lindo de compra aqui. Batendo um lindo ponto de compra. Regiãozinha de suporte, média móvel de 80. Batendo um lindo ponto de compra aqui também. É a mesma ideia, pessoal. Mercado barato, né? Por exemplo, tá um lindo ponto aí de se posicionar. Só voltar aqui no índice, galera. Esse volume que eu não gostei muito, tá, pessoal? Esse volume não tá muito legal, não. Esse volume dessa volta, esse recuo do preço aqui. Não foi muito legal esse retorno do mercado aqui. Ah, índice tá. O índice é um brincalhão, galera. Vou colocar de novo aqui o alerta. Mas agora já não tá tão legal. Ele bateu na 20, recuando de novo. Não ficou tão interessante essa compra. Galera, eu vou tirar da pedra, pessoal. Vou monitorar, tá? Até o momento não vou me posicionar aqui. Até o momento não vou me posicionar aqui na compra, mas vou monitorar. Vou ficar de olho. Por quê? Vamos ver, vamos pensar. Se o mercado voltar aqui, galera, ou seja, se ele voltar a bater de novo o nosso ponto de entrada, o que vai significar? O mercado recuou com grande volume, está subindo com pouco volume. Se ele voltar agora, ele vai ter feito o quê? Um pullback nas médias aqui, na 20, na 9, e vai ficar perigoso. Não vai ficar tão legal. Ó, não vou pegar essa compra, não. Não tá bonito isso aqui. Ficou feio. Tá? Ficou feio. Não gostei. Volume muito alto, volume acima da média nesse retorno. Era para o volume aqui ser baixinho, pessoal. Era para o volume aqui ser baixinho. Não tá tão interessante essa compra. Tem contexto? Tem, mas tá arriscado. Bem arriscadinho. Tá? Tá arriscado. Você começou operando só índice, Cário? Não. Eu comecei, pessoal, em opções binárias, ano passado. Mais ou menos no início do ano passado. Operei durante uns 3 meses. E aí saí de opções e fui para índice dólar. Aí depois para criptomoeda. E mantive lá em índice criptomoeda desde então. Olha, a One.
Pô, galera, o índice, se o volume tivesse sido baixinho, ia dar uma linda compra pra gente, viu? Acontece. Bom, galera, o ano, pô, show de bola o ano, tá? Recuperou, tá, galera? Trabalhou aqui num grande movimento de correção, tá? A gente pode colocar aqui no ativo em si, aqui no gráfico diário, ó. O mercado corrigiu bem, né? O ano caiu bastante, porém, olha que rejeição linda, olha que coisa linda, galera. Olha que rejeição mais bonita, ó. Aqui nas costas da LTB, nó, perfeito. Veio aqui nesse order block, lindo, lindo, lindo. Rejeitando bastante também, com pouco volume, não teve muito volume. O que a gente pode perceber? Na alta, como é que foi o volume na alta, pessoal? Crescente, ó, foi aumentando. E o volume na queda, ó, decrescente. Olha que coisa linda. Então, a One sigo posicionado, tá, pessoal? Sigo posicionado nela, sigo comprado nela a longo prazo. Aqui no 15, tivemos sinais de fraqueza técnica. Mais uma vez, fraqueza técnica. O quê? Divergência no volume financeiro. Olha aqui, galera. Olha o volume. Olha o RSI. Ou seja, mercado fez aqui fundos descendentes, RSI fundos ascendentes. E o volume não foi renovado. Então, o preço renovou fundo. Faltou renovar a mínima, né? Mas conseguiu cair, porém, sem volume. Caiu com volume fraco, não renovou o volume. Então, tivemos divergência em quê, pessoal? No RSI e no volume, tá? Olha o índice aí, galera, querendo estopar. Chegou a cair aí, ó. Vamos ver se ele chega. Hoje está muito alavancado. Vou bobear até estopou isso aqui, ó. Aí. Stopzinho livrado aí, pessoal. Não tem jeito. Se ficar enviesado, se ficar com euforia, se ficar com medo, se quiser ficar pegando posição toda hora, vai tomar loss. Vai tomar loss. Não adianta, não tem jeito, tá? Ninguém pegou o índice aí não, né, pessoal? Ninguém pegou não, né? Quem pegou também é bom para poder aprender. Igual a Litecoin, galera do Telecash aí, ó. Tava querendo montar a posição na Litecoin, eu falei, galera, não vou pegar. Não tá legal. Não tá legal. O que que deu? Stop. Stop. Ó, passo do topo igual uma água. Stopzinho. Pegou, não, que pegou, garantiu na média, você foi. O Romulo foi desobediente, mas esperto. Foi racional. Tranquilo. Tá sim, Manuel. Comprei o ano, o ponto que você mandou. Saí no topo e agora eu comprei dobro dessa mínima. Tá doido. Tá bem, Manuel. Show de bola. Gala, vou olhar Gala. Sol, vou olhar. Sandy, vou olhar. Sandy, vou olhar, galera. BNB. E Mana também. Show. FTM, tá. Calma aí, galera. Senão eu até esqueço tudo aqui, nem lembro quais são. Então, vamos lá. Começando pela Gala. Nossa, essa subiu, hein, pessoal? Alguém posicionou nela, galera? Alguém pegou isso aqui? Pegou essa alta dela? Nossa, vocês estão posicionados nela no spot, no hold? Que é isso, gente? Vocês estão uns bichos mesmo. Eu galei. Nice, nice, nice. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos pegar então aqui no H2, aqui esse diário totalmente esticado, né? Não tem nada para fazer aqui. Pessoal, no 2 horas, a gente começou a ter sinal aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar o volume aqui, galera. O volume durante a tendência de alta, tá? Durante a tendência de alta. Como é que foi o volume aqui durante a alta, galera? Foi lindo, 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 lindo. Ó, até aqui, tava lindo, perfeito. Volume crescente. Mercado, fez topo, renovou topo e renovou volume. Fez topo, renovou topo, renovou volume. Até que renovou topo e o volume não foi renovado. Então aqui a gente teve um pequeno sinal de fraqueza, tá? Aqui no 2 horas, um pequeno sinal de fraqueza. Porém, o que foi interessante? Que a correção, o período corretivo, ele foi bem menor.
mesmo do volume que deu divergência. Então, Gala ainda segue em alta, segue a tendência de alta clara, médias apoiando o preço, médias ascendentes, tá? O volume agora entrou, o volume na correção baixo, abaixo da média, não chegou nem a ficar na média. Olha a diferença aqui do índice, pessoal. Olha o índice, olha o volume aqui do índice, pessoal. Olha aqui, como é que pega uma compra aqui? Não tem jeito, galera, não tem jeito. Aí, ó, o stopzinho mais que previsto, stopzinho claro que rolou aqui, né? É aquilo que eu falei, sexta-feira dá maldade, galera. Ó, daqui a pouco tá dando meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Quem não fez, gente, não faz mais não. Então, Gala. Gala segue em alta, Gala numa tendência de alta bem bonita, gráfico diário bem esticado, porém, um excelente projeto, né, galera? Um criptomoeda que faz parte do metaverso. Então, assim, eu manteria, nossa, se eu tivesse posicionado aqui no fundo, com certeza eu manteria, mas vai acompanhando. Então, vamos supor, o que pode acontecer? Ah, vamos supor que o 2 horas, ele tenta renovar topo, não consegue, perde fundo, faz divergência, faz um volume menor ainda, ó, faz um volume tipo aqui, ó. Aí você começa a ficar preocupado na possível correção. Aí você vai, o que você faz? Vamos supor, o mercado começou a corrigir, você traça alvo, especula pontos de interesse que o mercado tende a atingir. Se o seu ponto de entrada estiver bem abaixo dos pontos de interesse que o mercado tende a atingir, caso ele engate numa queda, você continua posicionado. Agora, igual eu falei com a galera do Bitcoin, quando ele estava lá em cima, o pessoal me perguntando, Cairo, o que eu faço no Bitcoin? Eu saio, liquido, estou posicionado e tal. Falei, bom, Bitcoin tá mais ou menos aqui. Falei, ó, o Bitcoin, ele tem interesse onde? Onde que é o ponto de interesse do Bitcoin, galera? Onde que é o ponto de interesse? Entre 55 mil dólares e 53 mil dólares. Então, vamos supor que eu estou comprado nos 60 mil dólares. Faz sentido liquidar a posição quando o mercado fez essa trap? Faz. Por quê? Porque o ponto de interesse bearish do Bitcoin, o ponto de interesse que esteja acontecer caso o mercado caia, é onde? Entre 55 e 53 mil dólares. Como eu estou comprado acima disso, então eu vou liquidar a posição, eu vou botar no bolso. Agora, se eu estou comprado lá nos 50 mil dólares e eu vejo o mercado caindo, faz sentido eu liquidar a posição lá dos 50 mil dólares? Sendo que eu tenho um ponto de interesse acima do meu ponto de entrada? Não. Então é a mesma coisa na Gala. Vai acompanhando. Se ela deu sinal de venda, começou a demonstrar fraqueza técnica de alta e fez um contexto de venda, projeta alvos, marca regiões de interesse, identifica o possível ponto de parada dessa queda que a Gala tende a iniciar, caso forme um contexto vendedor. Se o seu ponto de entrada estiver abaixo desse ponto de interesse, mantém. Se estiver acima, liquida a posição. É exatamente o que eu fiz no Bitcoin. Eu tinha Bitcoin onde? Aqui também nesse topo. O mercado ele fez a trap. Quando ele fez a trap aqui na região, na máxima histórica, quando fez a trap, eu alinhei toda a contagem, alinhei que agora viria uma onda 4 complexa, possivelmente uma plana irregular, né, que o mercado renovou máxima. Então faz, ó, que aí meu aluno tá ligado. Desde ele que renovou máxima, tô falando, galera, pessoal, Bitcoin vai renovar essa mínima, vai depois voltar, reteste, prosseguir para onda 5. Por quê? Porque ele renovou máxima em uma correção complexa. A única correção complexa que o mercado renova máxima e depois renova mínima é a correção plana irregular. É a correção irregular, uma regular correction. Então já era de se esperar o Bitcoin nessa faixa de preço. Então, se eu estou posicionado nos 60 mil dólares, por exemplo, não faz sentido eu segurar o Bitcoin até aqui. Faz sentido o quê, pessoal? Eu liquidar, chegar aqui eu comprar de novo, com o lucro e com o meu aporte inicial. Aí fica legal. É assim que a gente vai gerenciando uma carteira. Então, eu sempre tenho que ficar ligado nos pontos de interesse do preço. Aquela pessoa que não analisa gráfico, aquela pessoa que não acompanha o ativo, o famoso buy and hold, compra e esquece, ele vê o Bitcoin fazendo isso, ó, fala assim, não, tranquilo, cara, eu compro mais. Porém, você pode liquidar caso o seu preço de entrada estiver acima da região do de interesse que o mercado tende a atingir. Quando bater no ponto de interesse, se posiciona com mais. A gente é grafista, a gente tem privilégio, pessoal, então tem que usufruir disso. Quando você opera, pessoal, sem seguir a técnica, quando você opera sem contextualizar as entradas, quando você opera sem realmente analisar o gráfico, analisar um gráfico de forma técnica e profissional, você não está usufruindo do seu benefício, você não está usufruindo do seu privilégio, que é saber analisar um gráfico, quer saber interpretar um preço. Então é muito importante isso, vocês façam isso. Sempre monitorem, nunca fiquem enviesados, tipo, nossa, não, o Bitcoin não pode cair lá embaixo, não, eu vou perder tudo, não pode. Não. Você tem que entender o quê? Ó, eu tenho um ponto de interesse aqui,
Eu estou numa correção complexa, o mercado agora tende a cair. O começo da faixa de suporte, 55 mil dólares. Pô, eu tô comprado no 60, o mercado tá aqui no 67. Vou botar no bolso. Vou liquidar minha posição e vou acompanhar. Bateu aqui, comprou de novo. Olha que lindo. Ah, vamos supor que dá stop isso aqui. Por algum motivo o Bitcoin cai e estopa. Pô, pelo menos você botou o quê? O lucro daquela primeira compra no bolso. É aí que você vai o quê? Aumentando a sua probabilidade de ser rentável a longo prazo. É aí que você aumenta, com risco retorno favorável, com contexto e com profissionalismo, seguindo a técnica, nunca seguindo o sentimento. Nunca seguindo o sentimento. O Flávio Lemos fala muito isso nos seus livros. Grandes olham variações como essa e nem se importam. Se confiam no ativo até gostam para comprar mais. Mas eu nunca mais pago o valor que paguei antes. Não faz sentido vender e realocar. Contra um baixo, mas a velocidade é bem maior. O sentido que eu falei, Maria, é o seguinte. Vamos supor que você comprou Bitcoin aqui nos 60 mil dólares, tá? Comprou aqui nos 60. Aí o Bitcoin vai e faz uma trap nesse topo. Você vê essa trap sendo feita. Você vê o mercado rompendo o máximo histórico e retornando. O que representa isso na análise lógica, pessoal? Representa que o mercado ele ativou muita ordem de compra. Quando o mercado rompe um topo histórico, pessoal, é o momento de mais euforia. É o momento que tem maior euforia presente. Que grandes ordens de compra são ativadas, são agredidas ao mercado. Então entra muita ordem de compra quando o mercado vem aqui e rompe esse topo. Se entrou muita ordem de compra, teve muita ordem de compra sendo acionada, alguém tem que vender para essa pessoa que comprou na euforia comprar. Então, quando essas pessoas usufruem da quantidade de compra que está entrando para poder liquidar essa posição, quando o smart money usufrui disso e utiliza da compra para poder fazer a contraparte para ele poder vender, a gente tem uma expectativa de baixa no mercado muito grande. Aí você passa a definir região de interesse, ponto de interesse. Se o ponto de interesse é entre 55 mil dólares e 53 mil dólares, e você está comprando 60 mil dólares, faz muito mais sentido o quê, galera? Você botar no bolso essa alta que você teve, chegar aqui e comprar de novo. Por quê? Porque o seu ponto de entrada ele está acima do ponto de interesse que o mercado tende aí. Então, se o mercado tende a buscar aqui, você sabe que ele tende a buscar ali, qual que é o sentido de você manter essa posição que está acima dessa faixa de preço? É melhor o quê? Você sempre comprar mais barato e vender mais caro. Então, essa é a ideia que eu quis dizer. Entendeu? Famoso FOMO, exatamente. Fear of Missing Out. É um medo, aquele medo exorbitante de ficar de fora. Vamos ver o dólar, galera. Hoje, pessoal, é feriado nos Estados Unidos, né? Então, um dia nem um pouco bacana para estar operando, ainda mais por ser uma sexta-feira também. Última sexta do mês. Essa é a sexta que o nego quebra. Essa é a sexta que entrega o lucro da semana, tá? Essa é a sexta da maldade. Então, exige muita cautela. Ainda mais por ser feriado. Ainda mais por ser feriado. Sim, sim, se a pessoa comprou caro, se comprou acima de onde o mercado tende a cair, tende a buscar. Agora, se comprou abaixo, mantém, igual eu falei. Se o seu ponto de entrada ele está abaixo de um ponto de interesse que o mercado tende a atingir e o preço está caindo, segura a posição. Se o seu preço está muito acima e onde o mercado tende a buscar, liquida a posição. Quando chega lá, compra de novo, se posiciona novamente. No índice americano é legal. Eu nunca precisei sobre, nunca operei também, mas tem muita gente que ganha grana. Opera Nasdaq, né? SP500, é legal. Hoje também, Gabriel. Hoje também é. Não é não? Hoje também é. Acho que é ontem e hoje. Teve uma galera no Instagram comentando. Vou pesquisar. Aí, 26. Aí, Black Friday. Não é feriado. Ah, não é feriado. Exatamente, não é feriado não. Mas é um dia meio atípico, né, galera? Então, vocês dar uma impactada. O feriado foi ontem, mas hoje, vai ser Black Friday, né? Olha o índice despencando aí, galera. Despencando. Dólar.
O Isola concretiza aqui, pessoal, com retorno do preço, para a gente estar montando a posição de compra, fica legal. Se ele romper essa regiãozinha, depois voltar aqui, ó. Fazendo aqui esse movimento, por exemplo, ó. Fechando assim da regiãozinha de suporte, depois retestando, fica legal. O Bitcoin também entrou em Black Friday, né, galera? Dá para traçar uma deriva no índice? Então, não tão bonita. Até porque a gente teve uma tendência de baixa muito clara, né? A gente estava vindo aqui de uma grande alta, foi só o gap que jogou o mercado para baixo. Mas não é uma deriva tão legal. Uma deriva bonita é aqui, é mercado caindo, aí começa a fazer aquele canalzinho, né? Aquele canalzinho bem trabalhadinho, inclinado contra a tendência, ó, com divergência no RSI, por exemplo. Nossa, aí fica lindo para trabalhar movimentos de alta. Exatamente igual a CHZ, você dá exemplo de uma deriva. A CHZ fez um movimento maravilhoso. Maravilhoso, ó. Fez aqui essa deriva, ó, no 5 minutos está mais claro ainda, ó. Fez aqui essa deriva. Deriva aqui. Uma deriva muito bonita porque ela foi uma deriva conferenciada com fraqueza técnica do preço. O que o mercado fez? Ó o volume. Decrescente enquanto o preço sobe. Olha o RSI. Decrescente enquanto o preço sobe. Então, divergência baixista no RSI, divergência no volume financeiro. O mercado veio, perdeu o LTA, manipulou esses topos, topinho duplo, né? Entrou muita venda aqui. Stop de uma venda é uma compra. A compra que gera exatamente a contraparte para uma venda. Então, qual que era a melhor entrada, o melhor dos mundos? Aguardar o mercado manipular, capturar a liquidez presente nessa resistência e depois retornar para a região. Possibilitando aqui uma venda, stop na máxima e o take, pessoal. O take no terceiro alvo Fibonacci. Um lindo take, um trade de 9 vezes o risco. Depois o mercado continuou caindo ainda mais. CHZ derreteu aí, cravamos o topo aqui em cima. Ação de graça até às 13. Pullback no índice. Cara, a gente tem assim pullback, né? Tem pullback nesse fundo, tem pullback nesse fundo. Mas eu não gosto desse tipo de oportunidade, pessoal. Esse tipo de oportunidade que, pô, o mercado caiu demais. Eu não gosto nem de vender e nem de comprar enquanto ele não der uma boa compra. Então, assim, não está no cenário muito legal, não está muito bonito o índice para estar operando. Agora, o que faria legal? Uma compra. Então, o mercado retornar e retestar, formando aqui até um OCOI. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito aqui. Aí fica bonito. Se fizer esse movimento, então quem vai ficar operando aí, ó, se fizer isso aqui, fica bem legal. Volume na alta, como deve ser, pessoal? Crescente, confirmando a tendência, confirmando o movimento. E na baixa, como deve ser o volume? Decrescente. Volume é combustível do mercado. Então, se eu quero contextualizar um pullback, o retorno do preço tem que ser sem combustível, sem volume. Se eu quero contextualizar um throwback, como deve ser o volume, como deve ser a queda, sem volume, ou seja, sem combustível, fraca, contextualizando essa minha compra. Trading View, alerta na Gala. Que alerta é esse? É esse aqui, mas tá feio. Por conta do volume. Subindo muito forte. Mas fica ligado que se rolar um gatilho aqui no micro, fica legal. No micro fica legal se rolar um gatilho. Porém, o volume, pessoal, olha como é que subiu. Olha como que o volume é lindo, galera. Olha aqui. Olha que subida forte. Agora, vamos supor se o volume tivesse assim, galera, ó. Aí, dá pra pegar no toque. Dá pra pegar essa venda. Porém, da forma que chegou, da forma que buscou, e falando de Gala ainda, né? Uma criptomoeda que está extremamente em alta, extremamente no viés super otimista, super otimista. Não é tão bacana, né, galera? Não é tão bacana. Então, assim, mercado subindo forte, é ficar de fora. Principalmente para poder antecipar, pessoal. Principalmente para poder antecipar ombro, cabeça, ombro. Antecipar ombro, cabeça, ombro, pessoal. Em moeda forte, em token forte, deve ter muito contexto. Deve ter muito contexto. Muito contexto. O contexto aqui ele é simples. Topinho anterior, só isso. Apenas isso. E as costas dessa LTAzinha também, né? LTA, topinho anterior, porém o volume não tá tão legal. O volume não tá dos melhores. Subiu muito forte,
Principalmente aqui dos 5 minutos, 15 minutos. 5 minutos e 15 minutos. Ó, volume crescente, renovando o topo e fundo, média móvel de 9 apoiando o preço. Não pega essa venda não, galera. Caso rejeite, caso faça, por exemplo, isso aqui, pessoal, ó. Se o mercado fizer uma trap nesse topo, aí dá até para arriscar uma venda aqui. Caso ele caia com volume crescente, retorne com volume, perdão. Caso ele caia com volume crescente, retorne com volume decrescente, aqui é uma boa venda, alinhando com o contexto macro. No toque aqui, não pego, porque o mercado pode querer só rasgar. E vai acontecer isso, fiquem atentos. Só rasgar, só estopar, passar direto, agudo. Subindo muito forte. Também o Bitcoin em ponto de compra, tudo em ponto de compra. Cravar um topão na Gala, uma moeda que é subindo aí. Aí. Avisei. Não tem o que fazer, galera. Dá bobeira é stop. Não tem jeito. O mercado é duro. O mercado é duro. Tem que sempre seguir até, ó. Livramos de dois, hein? Índice e Gala. Acabamos de livrar de dois stopzinhos aí. Olha só, olha a subida que ela deu, a porrada, ó. 5%. Tá de alto. Conhecimento liberta. Exatamente isso, né? Conhecimento liberta. Né? Aí, se eu fosse, por exemplo, não fosse profissional com vocês, a gente teria estopado índice, teria estopado Gala. Não tem problema estopar. O que tem problema é estopar a operação ruim. Aí tem problema. Aí não tem sentido. Não tem sentido. Estopar a operação ruim, tá por fora. Agora, estopar uma operação que é excelente, sem problemas algum. Sem problemas algum. O mercado é o único lugar que a gente, mesmo fazendo tudo certo, pode dar errado. Errado. O stop não é errado. O stop faz parte do jogo. O stop é seu amigo. O stop te limita. Se não tivesse stop, galera, é a mesma coisa do ser humano não ter dor. Se a gente não tivesse dor, pessoal, né, é até muito legal. Tipo assim, imagina você não sentir dor, você já enche o olho, né? Nossa, então eu não sentiria dor. Se eu caísse, eu não iria sentir dor. Se eu batesse carro, eu não ia sentir dor. Mas aí que tá. Você não ia ter limite. Você não ia ter limite. Você não ia ter nada para te falar. Opa, tá doendo ali, cara. Para de fazer isso. Você ia colocar a mão no fogo e ia ficar lá queimando sua pele. Por quê? Porque você não tá sentindo dor. É a mesma coisa com o stop. O stop ele é seu amigo. Por quê? Porque ele te limita, assim como a dor limita o ser humano. Então, o stop ele é extremamente seu amigo. Ele deve se dar do seu favor. Agora, stopar a operação que está na cara que vai dar stop por euforia, por fomo, medo de ficar de fora, aquele ímpeto, aquela ansiedade, aquela ganância, imediatismo, aí tá errado. Quem faz isso não vai ter sucesso. Não tem como. A pessoa for masoquista. Aí é até ruim para ela, né, no sentido. Acho que dá para entrar na Gala longo prazo. Então, Carol, eu não compraria, tá? Muito esticado. Eu não gosto de pegar ativo assim, sabe? Não gosto. Eu gosto de pegar ativo quando tem contexto técnico, quando o gráfico está alinhado. É igual eu fiz quando estou fazendo com Bitcoin e todas as moedas. Eu não gosto de pegar simplesmente pelo projeto e tal. Eu gosto sempre de ter alinhado uma análise gráfica junto. Exatamente. Comprar fundo e não topo. Mercado subido não compro. Até porque já já vamos ter uma correção profunda na Gala, pessoal. Não tem como. Subindo tanto assim, não tem jeito. Uma hora vai corrigir, uma hora vai entrar queda. Tá? Uma hora vai corrigir. Ó, índice, galerinha. Começando a apresentar sinais técnicos de fraqueza, fez absorção em fundo. Vamos ver se ele retorna, depois retesta a região. Dólar. Despencou, bandeirinha, né, pessoal? Alvo de queda para o dólar, galera. Alvo de queda. Pega a última impulsão. Uma dica para vocês. Quando for traçar alvo de FIBO, não vai pegar a impulsão gigante, não. Pega a impulsão orgânica, impulsão bonita. Primeiro alvo do dólar, 61,8. Segundo alvo, 100%, indo atingir já. Indo buscar. Confluenciando com fechamento do gap. É aquilo que eu falei com vocês. Se a gente tem um gap de alta, contextualizar venda é legal. Por quê? Você tem um contexto do gap ser fechado. Mais uma confluência, mais um contexto, mais um fator para sua operação. Mesma coisa se o mercado abre num gap de baixa e você consegue contextualizar uma compra, é legal, porque você vai ter o contexto do gap, do mercado fechar o gap a seu favor. É bem legal. Beleza? Cara, pode analisar o H1, H4? Sim. Deixa eu ver.
Galera, igual eu comentei sobre a One, seguinte, no 15 minutos, começando a apresentar sinais de fraqueza. Qual sinal? Divergência altista, tanto no volume quanto no RSI. Divergência no mercado, sinal de fraqueza técnico. Preço fez pivô de alta, fechou acima desse topo, no momento fazendo um recuo. Provavelmente aqui na cabeça do pivô, apoiar na 20 e depois prosseguir. Um time frame maior, como 2 horas, o que é de esperar? O que ficaria legal aqui para o One voltar mesmo para o cenário otimista? O que seria interessante? Ela fechar acima dessa região de suporte e principalmente depois retestar, dando uma ótima oportunidade de compra aqui e um segmento do viés altista. Então, assim, quando a gente tiver a One fechando aqui acima do 0,27 cents, 0,28 cents, fica bem legal ela sustentando acima dessa faixa de preço para ela continuar seguindo a alta, já que ela pegou a reação aqui das costas, CLTB, um canalzinho lá do diário e também no micro demonstrou sinais de fraqueza, como eu comentei, no volume e no RSI. Então, basicamente, é o ano, galera, para a gente continuar com esse viés de alta, para dar mais veracidade para o viés otimista. É o quê? É a gente ter o ano fechando aqui acima do 0,27 e 600. Aí fica legal a gente especular uma continuação da alta, seguindo o viés lá do diário. É que ela não atingiu o seu alvo ainda. O alvo para o ano, pessoal, o primeiro alvo é lá no 0,38, segundo alvo 0,47 centavos. Eu vou levar essa moeda, vou carregar, e depois eu atualizo vocês também. Podemos dizer que essa HZ está fazendo um suposto ao COI M15 que o ativo caiu bem, agora está batendo um suporte H4? Bora ver, Maria. Ó, foi bonito esse oco aqui, bem bonito. Olha a diferença, né, galera? Olha a diferença desse oco aqui para, ó, vamos lá, pergunta para vocês. Qual que é a diferença desse oco para esse oco? Volume. É exatamente isso, o volume financeiro. O volume financeiro. Olha o oco, galera, que essa HZ fez. Olha a diferença, olha o volume financeiro aqui, galera. Olha que lindo. Olha o volume, como é que foi aqui nesse jogo. Gráfico diário, inclusive. Olha o volume. Um volume extremamente decrescente. Te passa muito mais confiança de shortar nesse jogo direito. Muito mais confiança. Por quê? Porque a quantidade de negociações foi diminuindo enquanto o mercado subia. O combustível do mercado foi diminuindo. Se o combustível diminui, se tira o combustível de um carro, o que acontece? Ele perde força. Ele fica fraco. Então, como deve ser retorno do preço a você contextualizar a operação? Retorno de preço para venda, volume fraco. Para compra, volume fraco também. Movimentos de retorno devem ser sem volume, sem combustível, pois devem ser fracos. Assim, contextualizando a continuação da impulsão anterior. Olhando aqui agora no 15 minutos, um OCOI, sim, podemos ter assistido também. Né? A gente está batendo uma região sim, de suporte H4, né? Essa regiãozinha aqui, uma linda região de suporte, inclusive. Passando aqui agora para o 15 minutos, pode rolar esse OCOI, ou seja, um OCOI ascendente. A gente pode projetar aqui a neckline, marcar a neckline, projetar aqui a partir do ombro esquerdo, marcar também o volume profile da alta que o preço fez. Temos bastante volume nessa região. O ideal seria o mercado enrolar aqui um pouquinho e confluenciar, né? Confluenciar aqui com a POC e a linha de retorno, a LTA, perdão, que foi projetada paralelamente a partir da neckline. Podemos traçar também aqui uma Fibonacci retração desse movimento impulsivo e aguardar. Coloca um alerta. O volume tá legal também, porque volumezinho crescente na alta, decrescente na baixa. Regiãozinha legal aqui para ficar atento na CHZ, tá, Maria? Linda análise, parabéns. Parabéns. Falei, Azevedinho. Quer entrar? Você vai. Vamos lá. Sandy, galera.
Ah, a Sunny rolou um oco também, né? Numa hora, se não me engano. Rolou. Desenvolveu bem até. Bem bonita. Ó, mais uma vez, galera. Marcação aqui da neckline. Pega a neckline e projeta. Paralelamente a partir aqui do ombro esquerdo. Mercado cravou a marcação projetada, né? Um nível de suporte projetado, baseado aqui na neckline. Por quê, pessoal? Ombro, cabeça, ombro, tanto invertido quanto normal, os ombros tendem a seguir a mesma angulação da neckline. Então, uma forma de a gente definir um ponto de parada do ombro direito é exatamente assim, marcando a neckline, projetando a mesma a partir do ombro esquerdo. Assim, a gente vai ter um ponto de resistência projetado, um ponto de possível parada do preço para a gente poder contextualizar uma antecipação do ombro direito. Mais contexto, traz aqui o volume profile de toda a baixa que o preço fez. Não deu confluência. Vamos pegar aqui da alta, essa última alta que o mercado fez, esse movimento, esses candles impulsivos. POC lá em cima. Acho que não teve contexto de uma boa faixa de volume. Teve até essa faixinha aqui, né? A gente tinha volume concentrado aqui, não era POC, porém era uma região de volume, era uma faixa de até grande volume. Daqui a pouco não foi lá grandes coisas, então aqui era uma região com bastante volume, que também atua como resistência para o preço, confluenciando com a linha de retorno que a gente projetou paralelamente a partir da neckline, e também uma retração de Fibonacci aqui, né, galera? Ó, com retração cravada 61,8, ou seja, onde está a venda? Na 61. Stop agressivo na 7,9. Stop conservador acima do topo. Take, projeção de Fibonacci alternada. Pega a impulsão, média, média, projeta onde, galera? Ó, no limite do preço. Mercado veio, quase cravou, quase buscou. Onde veio parar? Aqui nessa Fair Value The Block, cravadinho aqui nesse ponto. Provavelmente também com uma POC, vamos ver, vamos traçar aqui agora o volume profile da alta. Ó, onde estava a POC? Nesse ponto, faixa de volume aqui. Então, aqui já era um ponto que o mercado poderia segurar, galera. Essa regiãozinha já era um ponto que o mercado poderia segurar. Então, essa faixa de preço aqui já era um ponto para você fazer uma parcial, conduzir o stop. Então, pô, pegou a venda aqui cravar, dá para cravar essa operação, né, galera? Faixa de volume 61,8 e a linha de retorno projetada paralelamente a partir da neckline, pegou a venda nesse ponto, mercado fez pivô de baixa, onde vai colocar o stop? Nesse topo. Lindo. Stopzinho conduzido, pagando aí já, ó, conduzido em 5,90%. A gente sempre tem que conduzir stop, a gente sempre tem que trabalhar com uma condução de risco. É extremamente essencial, extremamente importante isso, galera. Extremamente importante. Beleza? É só adicionar, pessoal. Só adicionar 79, velho. Vou colocar. 79. É apenas uma retração específica baseando-se em análise institucional, né? O OTE, Optimus Trade Entry. Mas não vai ser, pô, 7,86 para 7,9 que vai mudar muita coisa, né, galera? Sim, sim, média, média. Não, no corpo não, na média. Ou seja, o que é a média dos pavios, galera? Vamos supor. Vamos traçar aqui uma região de resistência. Ó. Como é que eu traço? Média. Suporte, como que eu traço? Média. Estopo, média. Ó, média aqui. Aqui, média. Aqui, média. Estão vendo as marcações? Assim a gente consegue mais precisão. Eu sempre tracei assim, sempre gostei de marcar assim. Ó, como que traça essa resistência? Média. Essa resistência? Média. Esse suporte, ó, média. Olha onde o mercado veio cravar. Exatamente onde? Na média. A gala, a mana de ontem, ó. Olha a mana. Onde que ela veio cravar? Olha onde a mana veio gravar, pessoal. Onde cravou? Média. Dá mais precisão. Marcação assim. Sempre na média dos pavios, onde tem a maior incidência de toques. Fibonacci, média, média no limite do preço, na mínima da correção ou máxima da correção, no final da correção. Então, Fibo alternada, como que traça? Como eu gosto de traçar? Ó, média, média, máxima. Luna.
Sim. Estamos aqui num período de acumulação. Vamos ver se o mercado retorna para esse canal, depois retesta a região, fica legal. Não tá tão claro, não tá tão legal, não tá tão bonito. O ideal seria o quê, pessoal? O mercado já engatar aqui, ó. Isso aqui seu spring. Springzinho, ó, queda com volume crescente, alta com volume crescente. Porém, quando caiu, começou a cair com volume também crescente. É uma boa compra aqui, galera? Não. Deu stop? Deu. Você tomaria esse stop? Não. Por quê? Olha aqui o volume te mostrando que daria stop. Volume é combustível do mercado. Se está caindo com volume, está caindo forte. Você quer pegar uma compra, está caindo com volume forte? Não é legal essa compra. Quer vender? Está subindo forte? Não é legal essa venda. O volume financeiro, pessoal, é o principal indicador. É o principal, é fundamental. Não tem como ficar sem. É impossível ficar sem. Não dá. Quem não usa volume financeiro, galera, é difícil lucrativo. Eu duvido. Eu tenho minhas dúvidas. Tá? O volume financeiro é extremamente importante. Analisar o preço sem volume é igual você andar de carro sem combustível, pessoal. A mesma coisa. A mesma coisa. Ah, o Storm é outro caso, galera. O Storm é, pô, diferenciado, né? 20 anos de mercado, aí, pô, aí já... Aí é outro departamento, né? Outra história. É outra história. O Storm não usa, mas tá louco, né? Storm é o Storm, né, pessoal? Ele tem os motivos aí para não usar, porque ele opera de uma forma muito diferente da gente, galera. Ele não é grafista, ele é grafista, perdão, mas ele não opera análise técnica clássica, ele não conta muito onda, não usa Wyckoff, não usa muito estruturas de preço como o padrão ABCD, ele não gosta também muito de alvos de FIBO, então alvo de FIBO de expansão, baseando assim em estrutura de preço, ou até mesmo baseando assim em ondas de Elliott, não. Ele opera mais setup, mais formas que ele mesmo foi observando, porque ele tem 20 anos de mercado, né? Então, com 20 anos, você vai destrinchando aquilo ali. E como ele operou sempre B3, ele analisa sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos papéis, Itube, Magalu, Petrobras, os papéis clássicos da Bolsa. Então, ele tem um tempo de tela, galera, assim, exorbitante. Logo, ele tem seu próprio trade system, né? Mas, assim, a maioria das pessoas que não usam volume financeiro, pessoal, que estão no mercado, você vê lá operando índice, dólar, vê operando criptomoedas, a pessoa não tem muito tempo de mercado, está sem volume financeiro, de ser consistente, pode duvidar, tá? Pode duvidar, porque volume financeiro, galera, ele é extremamente importante na análise. Dá para operar sem? Claro que dá. Porém, pô, é um auxílio fundamental, na minha opinião, ele é assim, até me fugiu a palavra. Não dá para ficar sem, né? Impossível ficar sem. Na minha opinião, ele é. Até esqueci essa palavra, cara. Lembra aí, galera. Não, inadmissível não é. Enfim, vocês entenderam. Não dá pra ficar sem. Sim, fundamental também, mas não seria essa palavra. Né? Não dá para ficar sem. Sim, não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem do volume. Ele é fundamental, essencial para nossa análise. Imprescindível, Milena, parabéns. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Imprescindível. Mostra a divergência na RSI para a gente aprender de uma vez por todas. Cara, a divergência na RSI é muito simples, tá? A divergência na RSI é basicamente o seguinte: se o mercado faz fundos nivelados e fundos ascendentes na RSI, divergência altista. Se o mercado faz fundos descendentes e fundos ascendentes na RSI, divergência altista. Se o mercado faz topos nivelados e topos descendentes no RSI, divergência baixista. Se o mercado faz topos ascendentes no preço e topos descendentes no RSI, mais uma vez, divergência baixista. A divergência baixista sempre é no topo, divergência altista sempre no fundo. A gente também tem as divergências mais fracas, que é, por exemplo, quando o preço renova mínima e o RSI faz fundos nivelados. Ou quando o preço renova máxima, renova topo e o RSI faz topos nivelados. Não é tão forte como se fizesse topos ascendentes, mas é uma divergência. Beleza? Galera, 120 pessoas aqui ao vivo, né, nessa aulinha, uma aulinha para a gente poder testar, para a gente poder trocar uma ideia, aplicar bastante conhecimento, né, trocar bastante ideia, sempre essencial. Eu quero, pessoal, um feedback de todos vocês, todo mundo que está na aula, 119 pessoas, todo mundo mandando feedback da aula de hoje, pessoal. O que acharam, gostaram da aula, evoluíram, agregou na visão de vocês, todo mundo mandando feedback aí, muito importante mandar. Quero saber se agregou, manda aí. É isso aí, pessoal. Liga para a galera do Telecast.
Olhem para os meus mentorados também. Fino, pessoal. Tamo junto demais. Lembrando, a aula está gravada. Irei disponibilizar a gravação também para vocês poderem revisar. E quem não conseguiu comparecer ao vivo, também assistir essa aula, beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Bom descanso, bons estudos. Qualquer coisa, suporte, pele.cash. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço. Valeu!